Vamos falar de mais um efeito, de mais uma decisão de Donald Trump na economia mundial. É essa mudança na fórmula da Coca-Cola, de xarope de milho para açúcar de cana. Donald Trump se mete até na fórmula da Coca-Cola. Isso pode gerar uma demanda por açúcar brasileiro lá nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a indústria de açúcar orgânico está preocupada com o tarifaço que pode inviabilizar a produção desse açúcar orgânico aqui no Brasil. Assunto para Ítalo Bertão Filho, que é repórter do AgFeed. Ítalo, bom, Donald Trump quer se meter até na fórmula da Coca-Cola. A gente tinha a perspectiva de que isso poderia ser bom para o Brasil, mas aí o cara vai lá e aplica 50% de tarifa sobre as nossas exportações. Agora, tem setor preocupado com essa decisão de Donald Trump também, é isso? Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos nossos telespectadores da CNN Money. Pois é, hoje é o comentário 2 em 1. Por que é o comentário 2 em 1? Porque duas medidas diferentes estão afetando aí o mercado do açúcar como um todo. Primeiro, a Coca-Cola anunciou ontem que iria fazer uma alteração, na verdade, iria adicionar um novo produto à base de açúcar de cana ao seu portfólio. Até então, nos Estados Unidos, os refrigerantes da Coca-Cola, desde os anos 80, na verdade, levam xarope de milho na sua composição. Só que na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele havia dito naquela rede social Truth Social que tinha conversado com a Coca-Cola e que a empresa iria adicionar açúcar de cana nos seus refrigerantes. Aí ontem, a primeira Coca-Cola não confirmou o assunto e ontem anunciou que iria adicionar um produto à base de açúcar de cana. Agora, essa diferença entre açúcar de cana, xarope de milho, que é um pouco até confuso para quem não é, quem não está no dia a dia do setor, é o seguinte: o xarope de milho é abundante nos Estados Unidos porque o milho é abundante. Então, é mais barato para a Coca-Cola usar o xarope de milho em detrimento do açúcar de cana, porque a cana nos Estados Unidos é muito pequena, a produção é muito pequena. Então, o que acontece é o seguinte: a Coca-Cola utiliza xarope de milho, só que o Trump quer que o açúcar de cana seja incentivado, que a cana seja incentivada. Por isso, estava pedindo para que a companhia fizesse essa alteração. Isso aí poderia trazer um grande impacto para a Coca-Cola e também para o mercado de açúcar no mundo, porque o Brasil é o grande exportador de açúcar, grande produtor e grande exportador. Com isso, o que acontece? A Coca-Cola teria os seus custos fixos maiores, mais altos, porque o açúcar ficaria e vai ficar mais caro se a tarifa de 50% realmente entrar em vigor. Isso aí traria um grande problema para a companhia. Agora, o outro ponto, que aí é a questão do açúcar orgânico, é pelo seguinte: a produção desse tipo de açúcar é dominada também pelo Brasil, que também é o principal exportador de açúcar orgânico no mundo. Só que o problema é o seguinte: os Estados Unidos são o principal comprador desse tipo de produto, basicamente as indústrias americanas de alimentos, e especialmente as indústrias de alimentos orgânicos. Como eu falei, os Estados Unidos até produzem açúcar, até produzem também açúcar orgânico, mas a produção de cana é pequena. No ano passado, por exemplo, Estados Unidos precisaram trazer mais de 260 mil toneladas de açúcar orgânico de outros países. E quase a metade desse total veio do Brasil. Foram quase 120 mil toneladas. Com essa taxação prevista aí de 50%, a indústria de açúcar pode ter problemas aqui no Brasil. Por quê? Porque é o principal mercado. E o custo vai ficar muito caro para as indústrias de alimentos nos Estados Unidos. Eu conversei ontem, na verdade não, conversei anteontem com o Leontino Balbo, que é o criador da marca Native, que é uma das principais fabricantes de açúcar orgânico, e ele me falou o seguinte, que estava bastante preocupado, principalmente com o futuro, porque nos próximos meses os clientes pretendem continuar comprando esse produto, até porque não há estoque de açúcar disponível hoje no mercado. O estoque é do Brasil, os clientes querem continuar comprando. Só que a médio e longo prazo, essa situação pode se complicar, até porque o açúcar orgânico teria uma dupla taxação. Hoje, os Estados Unidos têm uma política bastante protecionista em relação à sua agricultura e tem uma cota de importação pequena para o açúcar orgânico, ou seja, o açúcar orgânico que é importado do Brasil já é bastante taxado. Isso, nos cálculos da Native, chegaria a uma sobretaxa de 98%, considerando essa cota de açúcar e também a taxação de 50%.
É bastante coisa. A indústria do açúcar orgânico aguarda desdobramentos dessa crise entre Estados Unidos para ver entre Estados Unidos e Brasil para ver o que faz. E também agora tem essa questão da Coca-Cola. A Coca-Cola promete que em setembro, no outono americano, na verdade, que é mais ou menos em setembro desse ano, vai começar a comercializar esse produto à base de açúcar de cana. Os consumidores americanos vão ter esse novo produto. E agora também tem essa dúvida se a Coca-Cola vai adicionar mais açúcar de cana para outros produtos da sua linha de portfólio, Vitor. Sabe o que me chama mais a atenção? Tem uma reportagem do New York Times de 2017 que conta que Donald Trump, pelo menos, tinha o hábito de tomar 12 latinhas de Coca-Cola, mas Coca-Cola Diet na ocasião. Ou seja, não sei se é exatamente por causa do gosto ou algum tipo de briga ali com o xarope de milho, que ele agora tem essa incursão aí para mudar a receita da Coca-Cola. Muito obrigado pelas informações, Ítalo Bertão Filho, que é repórter do AgFeed. Obrigado, Vitor. Um abraço. Até mais.